Olá, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Régio e quem está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Hoje vou tratar ainda sobre o tema passado. Domingo passado falei sobre como entender a Bíblia e vou continuar aqui. O vídeo vai ficar um pouco tremendo porque eu estou segurando com a mão, não tenho tripé. Mas graças a Deus já foi comprado tripé. Mês que vem vai chegar tripé e microfone para poder melhorar a gravação do vídeo para todos que me acompanham neste canal. Sim, continuando sobre o assunto do domingo passado, como entender a Bíblia. A Bíblia é um livro falso ou não? Algumas pessoas têm essa mania de falar que a Bíblia é falsa porque aparentemente tem contradições. Eu já falei, não existe contradição na Bíblia. Pode existir erros, alguns erros de tradução ali e acolá, que são corrigíveis. À medida que vão consultando os originais, vão corrigindo. E esses erros que aconteceram na Bíblia não são erros que as pessoas tiveram a intenção. Na Idade Média, quando os copistas iam fazer as cópias da Bíblia, eles geralmente tinham 50 anos para cima. Eram pessoas de idade, geralmente tinham visão ruim, e naquela época não existia, obviamente não existia eletricidade, não existia luz, então eles trabalhavam muitas vezes à noite, escrevendo, e aí erravam alguma palavra ali, acolá. Não intencionalmente, mas às vezes erravam, e daí surgiu o erro de tradução. Mas esses erros são atualmente corrigidos, depois que se inventou a imprensa, e agora com a chegada da eletricidade, e também agora com a tecnologia de computador. Então, os supostos erros, as supostas contradições, elas podem sim ser corrigidas, se consultando o original e procurando uma palavra mais próxima, até porque a língua portuguesa ela tem palavras diferentes e não são exatamente as mesmas coisas que tem no hebraico, Tem palavras que são parecidas, que têm significados diferentes, como também no português. Então, às vezes pode ser a tradução ficar ruim. Então, a ideia de que a Bíblia tem contradição é uma ideia de um ateu que não entende de nada de Bíblia. A pessoa fala assim: eu li a Bíblia 3 vezes e eu vi contradição. Na verdade, a maioria dessas pessoas que falam que tem a Bíblia que tem contradição, elas entram no Google e vão pesquisar no Google contradições da Bíblia, aí pegam qualquer coisa fora do contexto, não tem nada a ver. E para podermos entender a Bíblia, tem que saber dessa questão, que na Idade Média houve erros por questão de tecnologia. A tecnologia não era igual à nossa hoje. Então, para poder ter essa correção de textos, correção textual, ter como posso dizer, todo um estudo linguístico para poder entender melhor os textos originais, eles são feitos melhores, são feitos melhor hoje em dia, não na Idade Média. Idade Média, como falei, o povo vivia à luz de vela, lamparina, não tinha eletricidade, eles não conheciam o que era energia elétrica, o que era lâmpada, acender lâmpada, o que era um computador, algum outro aparelho que nós usamos hoje. Então já começa por aí, para entender. E outra coisa, para entender a Bíblia, não podemos pegar coisas fora de contexto e querer introduzir na época de hoje. Por exemplo, a lei de Moisés, como eu falei no outro vídeo. A antiga aliança é uma coisa e a nova aliança é outra coisa. Então, para poder entender corretamente a Bíblia e para não causar problemas de interpretação,
para não ter esse problema de heresia, como alguns acabam cometendo. Não falo por questão de que as pessoas cometem heresia porque querem. Algumas pessoas são desavisadas, mas tem pessoas que são de fato desonestas intelectualmente e gostam de pegar trechos da Bíblia e querer inserir nos dias atuais para afirmar que o cristão está errado porque não pratica o que está escrito lá na Antiga Aliança, na Lei de Moisés. Sendo que o parâmetro, o guia do cristão, não é a Lei de Moisés, e sim o Novo Testamento. Então já começa por aí a questão de entendimento correto das Escrituras. Para poder compreender a Bíblia, tem que saber separar a Antiga Aliança da Nova Aliança. E como falei, a Antiga Aliança, ela começa lá em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19 começa a Antiga Aliança, a Lei de Moisés, quando Deus faz um pacto com Moisés. Moisés, ele sai do Egito, leva o povo de Israel, vai para o deserto, chega a Monte Sinai, ele sobe ao monte, passa 40 dias em jejum e Deus dá as tábuas da lei, primeiramente o decálogo, os 10 mandamentos. Depois é que vem todo o complemento da lei de Moisés, todos aqueles preceitos, 613, se não me engano, 613 preceitos. Alguns são para todo o povo, outros apenas para sacerdotes, alguns para levitas, outros para estrangeiro, outros para apenas povo de Israel. E sobre essa questão de alguns preceitos serem para Israel, é a questão do sábado, por exemplo. Os preceitos foram dados a Israel. O sábado, o dízimo, as oferendas, sacrifícios de animais, tudo isso foi feito para dar, né, ao povo de Israel. Então, querer pegar o que está escrito na Lei de Moisés para colocar, para aplicar na nossa época, já é um erro. Até porque o cristianismo, ele não prega essa questão de praticar sacrifícios em prol do pecado. Nosso sacrifício é Jesus. Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário e isso já nos trouxe não só o perdão, como também acabou com a lei. Né? Não significa que o cristão esteja sem lei. Ele está agora sob a lei de Jesus Cristo. Então, a lei de Moisés, que é aquela que tem as ofertas, né, as ofertas do Antigo Testamento, aqueles preceitos, as libações, a obrigatoriedade de fazer sacrifícios e guardar o sábado, de ter que imolar animais, ter que passar sangue no altar, aspergir sangue nas pessoas, passar sangue no dedo, no polegar da mão, no polegar do pé, e outros mandamentos que eu não lembro agora. Até mesmo que está em Levítico, capítulo 19, né, diz para as pessoas não se marcarem pelos mortos. É um texto muito usado por legalistas para querer proibir tatuagem. Esse é um assunto que eu vou tratar ainda, não vou tratar aqui, mas estou dando um exemplo para mostrar que o que era aplicável na lei de Moisés não é mais aplicável na graça. Lei e graça diferem entre si. Então, a lei é aplicável a Israel. A graça, a nova aliança, o Novo Testamento é aplicável à igreja. A igreja não é a nova Israel. Igreja é igreja. Israel é Israel. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Apesar de que Jesus era um judeu, ele descendia do povo, né, de Judá, era um israelita, ele veio na carne, né, por essa descendência, mas Jesus ele é anterior. Então, Jesus está acima da própria lei de Moisés. Jesus não precisou fazer sacrifícios para o pecado. Ele guardou a lei, obviamente, cumpriu a lei, como está escrito lá, nenhum tio, nenhum jota se me tirar da lei até que tudo se cumpra. Então, Jesus cumpriu e ele cravou essa antiga aliança, essa lei, na cruz do Calvário, como está lá em, se não me engano, em Colossenses, capítulo 2, ou é Efésios, que eu não lembro agora. Quando eu tratar melhor sobre esse assunto, eu vou procurar mostrar aqui
o texto bíblico para provar que Jesus, de fato, ele cravou a lei de Moisés na cruz. Ali acabou-se, ali começa o Novo Testamento. Novo Testamento, se tem Novo Testamento, significa que o velho ele não serve mais, ele não presta mais para o povo de Deus. Inclusive, o povo de Israel não está mais obrigado a fazer parte da antiga aliança. Claro que eles guardam por cultura deles, eles não comem carne de porco, não comem carne junto com leite. Eu já ouvi falar que tem judeus, não sei se todos, mas tem judeus que não comem de jeito nenhum sanduíche com suco feito com leite, por exemplo. Se tem uma comida que tem carne dentro, um sanduíche que tem uma carne, e tem uma bebida que tem leite, eles não comem juntos essas coisas, porque para eles é pecado, até porque na lei de Moisés diz que não se pode cozinhar o cabrito no leite da mãe. Então eles pegam esse texto e interpretam de forma literal e aplicam para tudo. Então não é só para cabrito no leite da mãe, não é só proibido cozinhar o cabrito no leite da própria mãe dele. É também proibido comer qualquer carne em leite. Então essa ideia não serve para nós cristãos. Nós não guardamos isso, até porque a Nova Aliança não proíbe. O Novo Testamento não tem essa regra. E tem também outros preceitos, que as pessoas acabam esquecendo, como, por exemplo, não pode tirar a barba. Muitas igrejas falam que o cristão que usa barba está em pecado, porque está pecando contra o corpo, que o corpo é templo do Espírito Santo. Mas a lei de Moisés diz para não tirar a barba. Obviamente isso não serve para nós, Como falei, tem coisas que tem que ver o contexto para poder entender. A antiga aliança é aplicável àquela época lá da lei, anterior ao Calvário, anterior à morte de Jesus. O que é aplicável hoje é tudo aquilo que vem posteriormente ao Calvário. Então, todos os mandamentos, preceitos dados pelo Espírito Santo à igreja, como está em Atos, por exemplo, Atos capítulo 15, que lá diz que não será necessário mais o cristão guardar a lei, não é mais necessário guardar aqueles preceitos, mas nos abstermos da imoralidade sexual, das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e de animais mortos por asfixia. Essas são as coisas que o cristão deve guardar. E todo o resto que está no Novo Testamento, nas epístolas de Paulo, de João e de Pedro, e também de Tiago. Tiago fala sobre essa questão. E também tem outros autores, os autores da patrística, por exemplo, como Tertuliano, eles provam que os cristãos da igreja primitiva não guardavam a lei de Moisés. Eles guardavam aqueles preceitos que foram dados por Jesus e pelos apóstolos primários. Então, para entender, como falei, entender a Bíblia, tem que entender essas duas coisas, essa contextualização, o que é aplicável hoje e o que não é. Então, aplicar qualquer coisa que tem na Bíblia para hoje não serve. Por exemplo, na lei de Moisés diz que é para matar quem é prostituta. O pai, um sacerdote que tiver filha prostituta, ele deve matá-la. Também diz lá para matar as feiticeiras. As feiticeiras não deixareis viver. Isso é aplicável hoje? Não, não é. Jesus proibiu matar. Qualquer motivo, não pode matar e acabou-se. Não tem essa ideia, vou matar, legítima defesa. Não pode matar. Fato. Não tem esse negócio, é porque a lei permite, a lei do meu país permite pena de morte. Pelo amor de Deus, Uma pessoa que geralmente é a favor disso não tem amor para com o próximo, e geralmente fala assim, bandido bom é bandido morto. Mas na verdade, apesar de que eu também às vezes falo brincando, com zoeira, que eu até falei hoje, por exemplo, numa festa que eu estava, comunista é bom é comunista morto, mas a verdade é, bom mesmo é a pessoa que se arrepende de seus pecados, se entrega a Jesus Cristo e tem uma nova vida. Então, bandido bom é bandido convertido, bandido que se entrega a Jesus. Qualquer outra pessoa que tenha uma vida errada, ela pode melhorar, pode ser boa,
quando se entregar a Cristo, quando se arrepender de seus pecados e fizer aquilo que está no Novo Testamento, aquelas diretrizes que foram dadas pelo Espírito Santo, não as diretrizes da antiga aliança. A lei de Moisés, ela não serve para nós, ela não justifica. Né? Aqueles que tentam se justificar na lei estão decaídos à graça. O apóstolo Paulo fala isso. Vou falar mais a respeito em outra oportunidade. Que é um tema muito vasto, né, e complexo, e para falar aqui não daria, teria que gravar um vídeo longo, e eu não vou gravar vídeo longo até porque meu celular ele não suporta vídeo longo. Então é isso. Até a próxima. E não te esqueças de te inscreveres aqui no meu canal. Cliques aqui em inscrever, né, inscrever-se, compartilhes, me ajudes a divulgar a palavra de Deus. Depois eu vou começar de fato a mostrar na Escritura tudo que tudo que é ensinado por Jesus e mostrar a importância de se entender corretamente as Escrituras, entender a ortodoxia e a importância da restauração da igreja, que é o retorno à fé cristã primitiva. Não o retorno ao judaísmo, não o retorno à lei, mas o retorno ao cristianismo primitivo, que é isso que eu prego, é isso que eu entendo, é isso que o Espírito Santo me fez entender, que a igreja precisa voltar a ser como era antes, lá, né, conforme a igreja primitiva era. A igreja hoje, ela está pregando as coisas, né, umas verdades ali e acolá, mas prega umas coisas que não tem nada a ver com a fé cristã primitiva, pregada pelos apóstolos e pelos chamados pais da igreja, né, como Tertuliano, Eusébio, na verdade está fora, né, Tertuliano, Clemente Romano e outros autores, eles defendiam não o que é defendido hoje, mas aquilo que era defendido por Jesus, pelos apóstolos, e que também eu defendo. Alguns me chamam de herege, pode me chamar de herege à vontade, eu não ligo, não estou nem aí, mas eu provo biblicamente que eu estou certo, eu provo biblicamente que a igreja hoje, ela não é a mesma igreja que Jesus fundou. Então, até a próxima.